E seja bem-vindo ao nosso Cabo Verde no ar, já no Sana, na segunda parte. Para pouco você chega agora, ali, boa tarde. E nós começa logo com o nosso enquete da semana, se você lembra, é sobre 35 anos de democracia na Cabo Verde e liberdade. Coisa que você acha, qual que é a opinião e no que nível de nossa democracia. E para me comentar, não deixa 3 opções. Produção, coloca na tela bem rápido as 3 opções de semana ali, por favor. Pensa na tela, nós 3 opções que não deixa apanhar de casa, vota. E logo com as 3 opções, eu deixo logo também qual que foi a votação, qual que é a opção mais votada lá para nós de casa e na minha opinião se Cabo Verde tem uma democracia plena ou que tem, ou não será um bom caminho. E você coloca, já está na tela, no por hoje aqui, que li é nos enquete da semana, a opção A aqui plena, pois todos os direitos são respeitados. Não tem a opção B, ainda não temos uma democracia plena, mas estamos a caminho. E não tem a opção C, que estamos longe de uma democracia plena, pois muitos direitos não são respeitados. E gosto assim que a Dilson, não sei bem hoje, qual que foi a votação de semana, ali, que pessoas votam, a produção colocar na tela bem rápido, votação final. E assim, nos enquetes da semana já está fechado. A Dilson não pôde hoje aqui na YouTube e na Facebook, 2 plataformas que Record no ar lança as enquetes, no nosso Facebook, Relação Record Cabo Verde, nos YouTube. Não pôde hoje aqui a opção mais votada na YouTube foi a Alternativa B, que democracia ainda é plena, mas está no bom caminho. E já na Facebook, pessoas escolhem a opção C, não está longe de ter uma democracia plena e também teu direito é que respeitar. Hoje eu tenho opções de Facebook e YouTube totalmente diferentes, pessoas têm visão diferente, mas no hoje aqui a opção A foi aquele último a ser escolhido na todas as plataformas. Democracia, nunca tem democracia, não tem democracia plena, pois todo direito é respeitar. E bora do ponto de vista, eu aqui analista político que trabalha com aquela coisa que te leva pessoas acredita que Cabo Verde realmente que tem uma democracia plena e também que Cabo Verde tem uma democracia, mas ainda tinha coisa a ser feito para ser pleno. Na minha opinião, sincero. Olha, sim, antes de mais não tenho que distinguir que os 2 direitos. Direitos da primeira geração e direitos da segunda geração. Há outros direitos, mas é que os direitos tradicionais que é relatado a nível de direitos fundamentais. Direitos da primeira geração, nomeadamente de liberdade de imprensa, de associação, de manifestação, a liberdade de pensamento, é que os direitos que não te considera a dogmática, já a palavra mais simples, aquilo que o jurista está estudando na escola, ou que não deve de forma simples falar uma sociedade civil, e que esse direito primordial, que esse direito tem em primeiro lugar. No entanto, eu pergunto a uma pessoa, normalmente, espia também dos direitos sociais, direito à habitação, direito a trabalho, portanto, direito que os direitos não te sentem no dia a dia que o Estado deve pôr mão para poder pôr em prática e normalmente ainda não está no caminho da consolidação e não só direitos da primeira geração que tem alguns retoques que não poderia de facto não poder considerar nossa democracia da caminho da consolidação e pessoas que tiveram na fazer aquela análise lá. Agora, em segundo ponto, não poder trazer uma questão também de análise da ciência política, que é inerente a direito constitucional, que é a questão que não está ali a tratar, é que, de facto, as redes sociais trazem um clima de forte polarização e de desgaste do governo, dos partidos tradicionais, etc, etc. E, normalmente, se não reparar que os dados a nível do YouTube e a nível das redes sociais normalmente pessoas te refletem de forma mais rápida. De facto, racionalmente falando, no mínimo não tem uma democracia a caminho da consolidação, que seria a secção B, democracia ainda não é plena, mas não está no bom caminho. De facto, tem índices de diferentes revistas a nível internacional que te avalia os índices de liberdade, democracia e o próprio direito. Está falando que Cabo Verde tem índices bastante considerável e a caminho da consolidação, de facto. Ora, não estou falando da participação cidadã, alguma participação de jovens em termos de democracia. O senhor está a dizer que jovens está cada vez mais aberto, mais envolvido em relação à democracia, à liberdade de debater aqueles assuntos, ou o jovem cada dia mais se afasta e que ele te leva que a democracia seja cada vez, em vez de ter avanço, tem retrocesso, já que o povo que acredita na política, já que o povo que acredita naquela, e o povo está cá para afastar mais daquela.
Olha, ele é um fenómeno transfronteiriço, né? Que está em outras realidades, mesmo na democracia consolidada, e que de facto jovem tem tido um sentimento cético em relação à democracia representativa. Esta sinto que na efetivação da política, o governo que se segmenta que essa preocupação de jovem não só, não tem um problema de abstenção, e especialistas têm falado, tem a ver aquela forma de órgãos do poder que tem sido a preocupar com essa reivindicação de pessoas, nomeadamente os jovens. E alguns estudos estão a falar que jovem tende para ter algum, ou ignora política, ou por vezes, se não é, por exemplo, na ditos mesmo países democráticos, como a da França, por exemplo, botou mesmo jovens nas manifestações até com alguma violência para tentar chamar atenção a órgãos do poder para acatar daquela preocupação dos jovens. E se não é, às vezes, não tem um número considerável de jovens que se satisfeito com o país, portanto, opta para a imigração, ou jovens portanto, que trabalham nessas áreas, está saindo alguma frustração, e nessa situação está tenta, às vezes, está a querer culpa a própria democracia representativa, e a abstenção está aumenta cada vez mais, e tendo a abstenção, porque todo programa, todo partido ou governo tem uma plataforma eleitoral, ele apresenta uma proposta para a sociedade, e quando aquela sociedade digamos, ele reprova através da abstenção que as propostas, e o próprio órgão que está a governar já está nem saber o que é que ele está a propor, ou o que ele está a fazer a nível de políticas públicas para resolver o problema não só dos jovens, mas da sociedade num todo. Cabo Verde luta para não ter liberdade, para não ter direito a votos, então luta aqui esse nível de abstenção que tem só a aumentar cada dia mais, pode ser considerado um sinal de maturidade democrático, ou pode ser uma desconfiança que a população tem a nível do sistema político? Olha, se não analisar, a própria abstenção é um dádiva da democracia. A abstenção é por si só uma forma de pessoa manifesta se desagrado. Logo é uma questão democrática. Se não hoje é que as ditaduras, pessoas têm 98% de aderência às urnas. Pessoas estavam 98% da população, por exemplo, não tem 500 e tal mil habitantes, ok, 500 mil habitantes estava a votar naqueles países de ditadura. Normalmente, nos países ditos democráticos, tem um nível considerável de abstenção. Agora, a abstenção, Mário falar, ele está a contribuir para o clima de reprovação, quer dizer que a pessoa que está a sentir representada para a classe política. E o quê? A classe política deve fazer estudos, nomeadamente, para entender porque a pessoa se está satisfeita com que as políticas têm sido feitas, nomeadamente dos diferentes segmentos da sociedade. E pessoas que trabalham na educação, e jovens, pessoas mais idosas, portanto, as assimetrias, as diferentes secções da comunidade, etc. O nosso de saber Cabo Verde é marcado, então, de uma certa desigualdade social e económica. No meu ponto de vista, de que forma a desigualdade social e económica tem influência na tendo plenos direitos, tipo, em plenitude, e também de que forma ele tem influência que cumprir a cidadania de uma forma geral bem plena e sempre garantindo os direitos que têm direito no nosso país? Olha, Cabo Verde, depois da independência, não adotou um modelo que não está chamado gerência de ajuda pública ao desenvolvimento. Não está a fazer a nossa política social de acordo com aquilo que esse país ditos doadores está da gente, nomeadamente os países do Ocidente, os Estados Unidos, a Europa, Portugal, etc. Os países da União Europeia, hoje da União Europeia. E naquele coisa lá, Cabo Verde nunca tem recursos naturais, ainda nunca tem uma economia dita autónoma, apesar que nos últimos orçamentos do Estado não tem o caminho de querer ser autónomo, mas a verdade é que naquele política lá não cria alguma política de dependência. E quando Boca tem uma autonomia financeira por fazer uma crítica social, por ter uma sociedade civil ativa, ele tem repercussão nessas coisas.
E quando você tem um político ativo da classe média que te reivindica, nomeadamente, as desigualdades sociais, que é um cancro na nossa coisa, porque o que é que te liba a desigualdade social? É, portanto, por vezes, políticas que é assertiva e que acaba em encontro de que a parte mais vulnerável da sociedade, que é conseguir, portanto, resolver esse problema não só de extrema pobreza, mas da pobreza absoluta. Portanto, isso, do meu ponto de vista, te acaba para ser, quando, por exemplo, uma pessoa que tem numa situação vulnerável, que te poder expor qual é que é esse problema para o governo resolver essa questão, só vou-te atender em estabilizar ou aumentar as desigualdades sociais. Mas não pegou naquele parte ali. Não estou a dizer assim, não estou a falar de democracia, não estou a falar de liberdade, não estou a falar de independência, não estou a falar de Estado de Direito, mas não saber que lá no fundo tem teu cabo-verdianos que têm noção qual é o significado, para que te servir um Presidente da República, para que te servir um Primeiro-Ministro. Então seria essencial, desde a escola, desde pequenino, pessoas abordar esse tema, ensinar pessoas a impor na sociedade, ensinar pessoas o que é essa liberdade, até onde é que essa liberdade também, o que é democracia, qual é a participação na nossa sociedade e de que forma o vosso tem poder. Seria o essencial que ela ensinar pessoas a posicionar, a ter mais direitos na sociedade. Claro, e nesse caso poder falar frontalmente que o Estado tem falhado. O Estado tem falhado no sentido de ensinar uma cultura política. Isso não espia que esses países desenvolvidos a nível mundial, poder dar exemplo, países nórdicos ou Escandinávia, que têm maiores números de índices de percepção de boa vivência, né? Não só direitos políticos e direitos da segunda geração, ditos direitos sociais, é que o Estado, de facto, tem cultura política. Aquela cultura está nas pessoas. Pessoas têm informação, eles sabem o que é democracia, eles sabem o que é direito, eles sabem que não tem uma limitação de poder, quem está no poder, ele está sob a lei, ele que está superior por causa que ele está lá para um serviço público, para servir as pessoas, e a pessoa que pode estar inibida de poder reivindicar esse problema, já agora, através daqueles meios que hoje são privilégios que pessoas dão, mas num dever de cidadania. Até porque uma boa utilização que as redes sociais também está ligada à cultura política. Poema outra lá numa crítica construtiva e não só para crítica para baixo. Até porque um governante deve também entrar nessas plataformas para poder ouvir, ao escutar, o problema das pessoas. Então, para não terminar, agradecer a você por deixar, no meu ponto de vista, bem claro que as três opções sobre democracia, esses 35 anos ali, é plena, e o que o governo devia fazer, que Cabo Verde devia fazer para não ter uma democracia cada vez mais plena e para direitos ser cumpridos na íntegra. Então, se para a nossa câmara lá e vou-te a mensagem para casa para não terminar a nossa entrevista de hoje, que é a Adilson Valadares. Olha, o que eu poder falar é que, de facto, Cabo Verde, fazendo uma análise de outros lugares, de outros países, não tem uma democracia a caminho da consolidação, que valoriza direitos, liberdade de pessoas. No entanto, nós somos um país de parque recursos e, de facto, ainda não tem alguns problemas, nomeadamente da desigualdade social, das assimetrias regionais, ou seja, de ilhas que têm ligação com o que está a ficar uma cozinha isolado, de alguns bairros que têm seu problema social, que por vezes que ainda autoridades que chegam lá para tentar minar ou resolver esses problemas, mas a democracia, a mensagem que poder passar ali por outro lado é que até ainda vou ter outro modelo que está a substituir a democracia, que para não ter só convivência na sociedade, onde é que aquele outro te respeita o direito daquele outro, onde é que tem segurança, onde é que tem paz e liberdade. Então, o desafio é o seguinte, não saber em paz reivindicar nosso problema, mas por outro lado, não conservar a nossa democracia, mas se tem democracia, o Estado está a agir de forma arbitrária, ele pode fazer nossa tortura, ele pode pôr-nos na cadeia sem ter um processo, ele pode, portanto, fazer um monte de formas de problema que está trazendo mais problema para
Tá bom, Adilson, muito obrigada por aceitar o nosso convite e para Gosto. te falar sobre esse tema tão importante para o nosso país. Então, também com um curto intervalo, então volta já. E isso sim foi a nossa entrevista de enquete da semana ali. E lembrando que toda semana temos enquete, então se você tem uma sugestão de enquete para a próxima semana, mandando através de Caixa Notícias 918 64 64.